Boa tarde. Hoje, segunda-feira, 11 de novembro de 2013. O RN Acontece está começando na tela da Band. Filho que matou o pai consegue fugir da cadeia. Criança de 2 anos morre de bala perdida em Mossoró. Consumidores ainda sofrem com internet cara, lenta e instável. Cidade de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte, está assustada. Tem gente dormindo no caminhão. Henrique Eduardo Alves assume a presidência da República pela segunda vez. O advogado e especialista em direito eleitoral Nilo Ferreira, ex-juiz do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, é o meu entrevistado nesta segunda-feira. Agora, no RN Acontece. Filho que matou o pai e um comparsa conseguem fugir da cadeia. Eles saíram pela porta do presídio porque eram considerados de confiança. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. A fuga aconteceu pela porta da frente do Centro de Detenção Provisória Potengi, na zona norte de Natal. Abeane Luiz Vale, de 31 anos, estava preso desde março, acusado de assassinar a tiros o próprio pai, Abeane Vale, de 67. O crime aconteceu neste cruzamento do Barro Vermelho, na zona leste da capital. Outro detento, identificado como Eliomar Salgado Carvalho, também conseguiu fugir. Os presos eram considerados de confiança e cuidavam da limpeza do presídio. Eles se aproveitaram da liberdade que tinham para escapar da prisão. Segundo moradores, um carro deu cobertura à fuga dos detentos. Os suspeitos se esconderam na calçada do depósito da Deprove. Essa situação da gente aqui é simplesmente desesperadora, porque não só os vagabundos que estão aí dentro, que tem a fuga, como também tem os vagabundos que vêm aqui deixar droga. Tem lugar aqui para esconder 500 bandidos aqui nesse fundo de delegacia. É a maior imundícia de insetos, de sujeira, de mato, o matagal mais triste do mundo aí. Uma criança de apenas 2 anos morreu ontem em Mossoró após um tiroteio. Um jovem de 19 anos morreu também nesta ocorrência que aconteceu na noite do sábado. O menino Léo Jackson Fernandes da Silva foi atingido por um tiro na cabeça. Ele foi levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Depois de uma cirurgia, ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva do Hospital Wilson Rosado, onde acabou morrendo. De acordo com a polícia, o menino Léo estava nos braços de um familiar quando se iniciou o tiroteio e ele foi baleado. 2 homens em uma motocicleta teriam passado um local onde estava um grupo de pessoas, entre eles um homem que seria o alvo real da dupla. No entanto, eles atiraram indiscriminadamente, matando um jovem de 19 anos e atingindo a criança. Os bandidos fugiram e ainda não foram localizados pela polícia. As imagens do acidente são impressionantes. O motorista perdeu o controle do carro e atropelou 2 frentistas no Rio Grande do Sul. As vítimas estão internadas. O carro entra no posto em alta velocidade, bate em cheio no filtro de óleo diesel, capota e atinge 2 frentistas que atendiam um cliente. Repare que um dos funcionários percebeu a aproximação da caminhonete e tentou escapar, mas foi arremessado longe. O outro ficou preso debaixo do carro. O motorista de 55 anos não se feriu. Ele disse aos policiais que perdeu o controle ao desviar de outro veículo. Os 2 frentistas permanecem internados em hospitais da região de Boa Vista do Buricá, no noroeste gaúcho. A Avenida Prudente de Moraes foi interditada nesta segunda-feira, no sentido de fluxo Centro-Candelária, a partir do trecho compreendido entre a Miguel Castro e a Rua Raimundo Chaves. A interdição ocorre para a retirada de postes da rede da Companhia de Energia do Rio Grande do Norte, Roserne, localizados no canteiro central. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, os ônibus e veículos que se deslocam no sentido Centro e Candelária e região têm como alternativa, opção, a Avenida Jaguarari. Outra via alternativa é o sistema viário da Avenida Salgado Filho e também BR-101. A CEMOB pede a compreensão dos usuários da via e informa que agentes de trânsito e fiscais de transporte estão no local orientando os desvios e informando sobre a intervenção. A previsão é que o trecho seja liberado ainda nesta tarde. A retirada dos postes deve à construção do viaduto que vai ser implantado na Prudente de Moraes dentro das obras de mobilidade que estão sendo executadas pela Prefeitura de Natal.
E vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil nesta segunda-feira. A revista Veja diz aqui, na sua capa, Maconha USA. Repórteres de Veja foram aos Estados Unidos e ao Uruguai saber o que muda na vida das pessoas quando a produção, a venda e o uso da droga são legalizados e viram um negócio altamente lucrativo. É o destaque de Veja. A revista Isto É traz aqui na capa, exclusivo, eles não tinham limite para roubar. Vanessa Alcântara, testemunha-chave do escândalo em São Paulo, fala sobre seu drama pessoal, diz por que silenciou e conta como aproveitou a vida de luxo ao lado de um corrupto. Quando estava se aproveitando da grana do cara, não fez denúncia nenhuma, né? Carta Capital diz aqui, na manchete principal, Guerra das TVs. Os bastidores da união de 4 emissoras contra a Globo. É o destaque de Carta Capital. A revista Época traz aqui na sua capa, exclusivo, os Black Blocs sem máscara. Época testemunhou o treinamento de ativistas que promovem protestos violentos e revela quem eles são, como se organizam e quem os financia. Destaque de Época. E nesta segunda-feira, 11 de novembro, o portal de notícias No Minuto destaca: Neymar concorre pela 4ª vez seguida ao gol mais bonito do ano. A votação popular do gol mais bonito vai até o dia 9 de dezembro na página do Prêmio Puskás, no site da FIFA. Também é destaque no Minuto, FIFA inicia segunda etapa de venda dos ingressos para a Copa 2014. Serão disponibilizados mais de 220 mil bilhetes para 57 jogos, que serão alocados por ordem de encomenda. As vendas ocorrerão exclusivamente pelo site FIFA.com. No caso é FIFA.com. Também é destaque no Minuto, apostas para prêmio de 200 milhões da Mega Sena da virada começam hoje, hein? Olha aí, já dá para sonhar. O valor da aposta permanece em R$ 2,00, mas o jogo do concurso 15,60 deve ser feito em volante específico. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Olha, veja a seguir, consumidores ainda sofrem com a internet cara, lenta e instável. Cidade de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte, está assustada. Tem gente dormindo em caminhão. Eu volto em instantes com a RN Acontece. Os consumidores ainda sofrem com a internet cara, lenta e instável. O novo Marco Civil da internet, que está em debate no Congresso Nacional, não deve alterar isso, pois o texto trata principalmente da questão da segurança dos usuários. A reportagem é de Caian Messina. Lan house cheia porque a internet de casa é cara e lenta. E deve continuar assim, mesmo com um projeto que cria regras para o ciberespaço no Brasil. A proposta não traz garantias de preço nem de velocidade aos usuários. É muito lento, tá horrível. É por isso que a gente vem para Lan House. O foco principal não é o consumidor, e sim a segurança dos dados, depois de denúncias de espionagem aqui no Planalto e em empresas brasileiras. Regras para garantir, por exemplo, a velocidade contratada, se vierem, ficam para depois. É um projeto de princípios, de direitos, de garantias dos usuários. Não é um projeto que deva tratar de modelo de negócio. Especialistas dizem que a proposta também tem pontos positivos. Entre eles, a chamada neutralidade da rede, que proíbe as operadoras de cobrar a mais de quem baixa arquivos pesados, como vídeos, além de garantir acesso à produção de conteúdo nacional. Mas a exigência aos provedores de manter os dados dos usuários armazenados no Brasil pode levar a uma internet mais cara. Olha, o governo federal não precisa de marco civil para exigir das empresas melhor qualidade nos serviços de comunicação do país. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, existe para regular e cobrar o serviço de qualidade das empresas. E não é só a internet que é lenta, instável e cara, não. Os serviços de telefonia em geral, seja móvel ou fixa, são ruins no Brasil. E as empresas de telefonia são as campeãs de reclamação dos PROCONs. O governo federal
não pode passar a mão na cabeça destas grandes corporações. Elas ganham muito dinheiro e oferecem serviços de péssima qualidade. Só querem vender chips e seus pacotes de serviço, muitas vezes sem entregar o produto que vendeu. Muita coisa ainda precisa melhorar nas comunicações brasileiras. E por falar em comunicação, as emissoras de rádio que operam na frequência AM e quiserem migrar para o FM, poderão operar nas duas faixas por até 5 anos. Além disso, as quase 2.000 emissoras AM terão 1 ano para decidir se mudam de frequência. Na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto que permite esta migração. A cidade de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte, está assustada. Foram pelo menos 4 fortes tremores de terra em uma semana. Tem gente dormindo fora de casa por causa do susto. A cidade está a poucos quilômetros de uma falha geológica. A reportagem de Rayane Guedes. O sossego dos moradores de Pedra Preta acabou quando a terra começou a tremer. Na hora o pessoal correndo, eu senti aquele barulho muito grande, aí começou a tremer as coisas na casa do pessoal. Vai pegar aquele pipoco e sai tremendo no meio do mundo, voando. Mais de 550 abalos foram registrados na região só na última semana. Entre eles, 4 terremotos, com magnitude 3,5 na escala Richter. O pânico fez com que muitos deixassem suas casas. Nesta, hoje cheia de rachaduras, moravam 4 pessoas. A família saiu daqui e mora aqui em outra casa vizinha, porque foi precisar alugar por causa do tremor que estava acontecendo e a casa estava muito rachada. Na casa de Miriam, as fendas são ainda maiores. Ela estava sozinha no momento do maior tremor. Forte, assim, que nem um trovão muito grande. Aí vai balançando a terra, tremendo. E tremendo as coisas dentro de casa. Armário, coisas que tá assim, vai tudo andando em cima dos armários. Porque treme, ginja as telhas, sabe? Os cachorros latem, os gados da rua ficam urrando. Aí dá muito medo na gente. A quadra de esportes da cidade está interditada desde o início dos tremores. O teto corre risco de desabar. E no chão, diversos rachões surgiram por causa dos terremotos. A causa mais provável dos tremores é a proximidade com uma falha geológica a poucos quilômetros de Pedra Preta. A região é formada por partes de rochas muito antigas e tem o solo raso, o que aumenta a probabilidade de atividades sísmicas atingirem a superfície. Essa região é a região que tem mais eventos sísmicos no Brasil, né? Todas as redes estão registrando os eventos locais, mas aqui a nossa região é a região que tem mais eventos no Brasil. A explicação científica, no entanto, é insuficiente para acalmar os moradores. O medo por aqui é tão grande que há dias a família de Dona Maria dorme neste caminhão. Sempre com as portas abertas, a porta da sala, a porta da cozinha aberta. E sempre o carro já ajeitado para a gente dormir, porque eu tenho medo de a gente estar deitado, né? Cair uma parede, cair uma telha, né? A população do Rio Grande do Norte tem de se conscientizar de uma coisa. Nós temos uma falha geológica que nos coloca em situação de risco. E temos de saber conviver com este risco. Desde os tremores históricos na região de João Câmara, em 86, os potiguares convivem com esta realidade. Agora, é preciso preparar, sem alarmismo, a população para sinistros de maior magnitude. Eu não vejo esse tipo de trabalho além do monitoramento habitual dos pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Falta estrutura e também falta preparo técnico aos nossos órgãos de defesa civil, entre eles o Corpo de Bombeiros. A capital fica perto da região dos tremores, cerca de 70 quilômetros daqui. E um tremor de maior magnitude, como os que estão sendo verificados em Pedra Preta, são sentidos pelo natalense. É preciso informar e preparar a população da região metropolitana de Natal, como ocorre em regiões de riscos de sinistros naturais. A eleição do novo defensor público geral do Rio Grande do Norte está sendo realizada hoje na sede da Defensoria. Uma lista tríplice com a ordem dos mais votados será encaminhada para a escolha da governadora Rosalba Ciarline. Os 3 candidatos que disputam o cargo
defensor público geral são Jeane Karenina Santiago Bezerra, atual defensora geral, Joana Dark de Almeida Bezerra Carvalho e Serjano Marcos Torquato Vale. A governadora pode escolher qualquer um dos três, independente do número de votos alcançados. Todos os candidatos definem como meta principal a luta pela equiparação salarial e realização de concurso para defensor público. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, assumiu a presidência da República na manhã desta segunda-feira. O presidente em exercício está despachando ao longo do dia no Palácio do Planalto. Henrique Eduardo Alves foi recebido hoje de manhã pelo cerimonial do Planalto. Primeiro compromisso de Henrique foi um encontro com o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Carlos Gabas. Esta é a segunda vez que o deputado Henrique Eduardo Alves assume a presidência da República interinamente. A presidente Dilma Rousseff viajou hoje à República do Peru e retorna ao Brasil na noite desta segunda-feira. Já o vice-presidente Michel Temer encontra-se em missão oficial aos Emirados Árabes. Até amanhã. Nesta fase pré-eleitoral, a grande adversária de Fátima Bezerra na corrida pela vaga do Senado é a ex-governadora Vilma de Faria. Em nenhum momento, Vilma declarou publicamente que vai disputar o Senado, mas em suas entrevistas, inclusive a minha aqui no RN Acontece, ela deixou transparecer o desejo de disputar a cadeira de senadora que lhe foi negada na última eleição estadual. Do ponto de vista eleitoral, apontam as pesquisas, Vilma é nome forte para o governo, para o Senado e para uma vaga de deputada federal. Mas o PSB já decidiu que ela vai disputar um dos cargos majoritários. Esse é o desejo dela. Um ator importante nesse teatro eleitoral é o prefeito Carlos Eduardo Alves, do PDT, de quem Vilma é vice-prefeita. Uma fonte me revelou que Carlos Eduardo Alves não tem dúvida sobre o apoio ao Senado. O pedetista deseja apoiar a petista Fátima Bezerra. O PT tem sido um parceiro importante da gestão de Carlos Eduardo, abrindo as portas dos ministérios em Brasília. E por conta disto, o prefeito de Natal já anunciou que vai apoiar a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Entre Fátima Bezerra e a vice Vilma de Faria, Carlos Eduardo vai ficar com a petista na eleição do Senado. Ele só não bate o martelo agora com o PT porque ainda não tem certeza se vai disputar o governo. Vamos acompanhar para conferir. O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte, Sinduscom, apresenta amanhã de manhã, na sede da entidade, o primeiro relatório trimestral da pesquisa de indicadores do mercado imobiliário de Natal e da região metropolitana. O período pesquisado é de julho a setembro de 2013. Trata-se de uma pesquisa inédita com a participação de empresas que representam aproximadamente 90% do mercado imobiliário da região. No relatório serão apresentados o estoque de imóveis na região, quantidades vendidas no período e os bairros com maior número de ofertas e vendas. Além disto, serão divulgados os índices de vendas de imóveis residenciais e comerciais. A pesquisa foi contratada pelo sindicato junto à empresa Consulte. E agora vamos às notícias do esporte no Jogo Aberto com Gerlane Lima. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde para você que está assistindo o RN Acontece. E o ABC venceu o Icasa por 1-0 na tarde de sábado no Frasqueirão. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Na 34ª rodada da Série B, ABC e Icasa se enfrentaram no estádio Frasqueirão, em Natal. O alvinegro começa o jogo partindo para cima do Verdão do Cariri. Rodrigo Silva tenta abrir o placar com um gol de bicicleta e a torcida vai à loucura. Na sequência, Júnior Timbó evita o cruzamento e manda direto, mas a bola passa perto do gol. Neste lance, Rodrigo Silva recebe a bola e tenta livrar o zagueiro, mas chuta para fora. Pelo Icasa, Neylor sobe e quase marca de cabeça. Chapinha chuta e obriga o goleiro do ABC a se esticar, mandando para escanteio.
O gol veio aos 39 minutos. Giovanni Augusto aproveita o rebote de Rodrigo Silva e abre o placar. ABC 1 e Casa 0. No segundo tempo, Juninho Potiguar chuta cruzado, mas a bola vai pelo lado de fora. Guto fica cara a cara com o goleiro do ABC, mas não marca. Pelo alvinegro, Eric Flores entra em campo e perde um gol feito. O último lance importante da partida foi essa defesa de Wilson Júnior, que evita o empate. Final ABC 1 e Casa 0. Na situação do ABC estar em casa, nós temos que ir para cima, foi o que a gente fez. Poderíamos ter matado o jogo no contra-ataque, como eles também tiveram chance. O time está no G4, tem competência. Um excelente treinador, eu conheço o Sidney, treinador de futuro aí, que tenho certeza que vai trabalhar em grande clube. Então eu acho que a equipe está de parabéns. Vamos ter um jogo difícil fora de casa, mas a gente tem que ir buscar da vitória que a gente está precisando. Um jogo de muitas emoções. Os torcedores ficaram com o coração na mão. E agora a gente vai falar de uma coisa fundamental no futebol: proteção. Todo bom time começa com um bom goleiro, aquele que protege o gol do começo ao fim do jogo. E quando o assunto é moto, não pode ser diferente. O motor precisa de proteção do momento da partida até a chegada. Castrol Actevo é o único lubrificante que protege desde a partida, quando acontece a maior parte do desgaste do motor. Ele tem moléculas de proteção ativa que proporcionam proteção mesmo com o motor ainda frio. Além disso, a Actevo tem a exclusiva tecnologia Tri-Zone, que permite lubrificação simultânea nas 3 zonas críticas da motocicleta: motor, caixa de marchas e embreagem. Garanta Castrol Actevo para sua moto e tenha proteção completa, da partida até a chegada. Você encontra Castrol Actevo nos centros de troca de óleo, motopeças ou nos Castrol Motopoint da região. Castrol, mais que óleo, engenharia líquida. Diógenes. No próximo bloco, eu vou entrevistar o advogado e especialista em direito eleitoral Nilo Ferreira. Ele comenta os processos de cassação de prefeitos aqui no Rio Grande do Norte, vai falar sobre a reforma política que não saiu no Congresso Nacional e também vai falar sobre as técnicas para você estudar melhor. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O professor e advogado Nilo Ferreira, ex-juiz do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, vai ministrar no dia 20 deste mês um minicurso que ensina técnicas para qualquer pessoa estudar melhor. O evento vai acontecer na Faculdade Maurício de Nassau. Nilo Ferreira é o meu convidado nesta segunda-feira. Boa tarde, professor Nilo. Opa, boa tarde, Diógenes. Boa tarde, amigo telespectador da Band Natal. Uma satisfação grande estar aqui contigo. A satisfação é minha. O minicurso estava previsto para acontecer esta semana e ganhou uma dimensão maior, foi adiado dia 20, né? Perfeitamente. O Congresso Científico da Faculdade Maurício de Nassau, ela ganhou uma dimensão bem maior e até por uma questão de espaço, a direção da faculdade resolveu colocar para a semana seguinte, né? Então, dia 20, na quarta-feira, estaremos lá ministrando esse curso de como estudar melhor, ou técnicas de estudo. A gente, como docente, sente uma dificuldade no alunato, principalmente de algumas dicas, algumas circunstâncias simples que ele poderia adotar no seu dia a dia e, com isso, conseguir um maior desempenho, uma maior eficácia nos seus estudos. Que tipo de procedimento? Só para a gente dar uma noção do que vai ter o minicurso. Inclusive, isso, a ambientação, o local onde ele estuda, até a posição da luz, Diógenes, isso aí interfere. Também a questão da motivação, tudo isso é um conjunto de como você pode agregar algumas, digamos, algumas coisas simples, mas que isso vai lhe render a questão da memorização, isso vai ter uma consequência muito boa, muito vantajosa para aquele que estuda. Então, antes de tudo, vou estudar, certo? Mas vamos aprender um pouco a estudar e aí a gente tem um curso muito mais eficaz. De uma maneira geral, professor Nilo, o senhor que já tem uma larga experiência no ensino do direito, em faculdades, em instituições aqui do Rio Grande do Norte, eu queria saber do senhor a opinião, como é que está a qualidade deste ensino, principalmente nas universidades privadas? Veja bem,
a gente sente uma certa melhora, especificamente em algumas faculdades que têm uma metodologia mais adequada. Ela se volta muito para a formação não apenas do bacharel em Direito, mas a formação de um cidadão, de uma pessoa que possa ser produtiva para a própria sociedade. Há outras também que muito mais preocupada em passar um conteúdo visando algum marketing, digamos, em termos de aprovação na OAB, que isso, a meu ver, seria até secundário, ou seja, e transformam os cursos de Direito, sem a menor dúvida, em meros cursinhos para aprovar seus alunos em concursos tipo exame de ordem da OAB. Eu entendo que quando você leva mais a sério que há um aprofundamento na formação da própria pessoa, do próprio aluno como cidadão. Então essas faculdades, geralmente elas têm como ter melhores resultados, inclusive nos concursos. Agora, ninguém pode reclamar hoje de que não tem alternativa, não tem opção para fazer um curso superior. Eu sou do tempo que só existia aqui no Rio Grande do Norte a Universidade Federal do Rio Grande do Norte como ensino superior, né? Hoje não, a gente vê aí uma série de faculdades, campos avançados, as instituições federais de ensino, né? A antiga TIFET, que virou Cefet, e hoje o IFRN, que também tem ensino superior. Então, quer dizer, ninguém pode reclamar. Não. Estamos avançando. Isso, é um avanço. Agora, inclusive, Diógenes, com a proposta desse ensino superior, embora em uma instituição privada, ser financiado, né, pelo próprio governo federal. A maioria dessas faculdades particulares, alunos são do FIES, são da outra lá que você já ganha, do ProUni, né, que já ganha a bolsa. E por incrível que pareça, esses alunos dessas, ou o financiamento, ou pelo próprio ProUni, são alunos excelentes. Né, eles têm aquela dedicação muito maior. Tem um compromisso, um comprometimento muito maior com o ensino, aliás, com o estudo, com a sua formação. E lembrar que não só o ensino médio, qualquer grau escolar e também a universidade é apenas um guia, né? É preciso que as pessoas se empenhem a estudar em casa ou nas horas que tem disponível, né? Perfeito. É esse o objetivo também no minicurso. Esse é o objetivo também. De tentar ensinar a melhor forma. A melhor forma, muita gente acha que após o diploma está tudo resolvido. Não é por aí. Aí é que você vai ter um compromisso maior, quando eu digo da formação do cidadão, para que ele seja um excelente profissional. Ele deve ter muito mais cuidado em estudar muito mais ainda, porque agora ele vai ter um cliente, ele vai ter uma responsabilidade com o seu cliente para que possa atuar, para que possa defendê-lo. Isso no caso do direito. E em outros também, o médico, o engenheiro, ele vai ter um cliente e uma responsabilidade muito maior. Por isso ele tem que estar atualizado, ele tem que estar constantemente estudando. Quem quiser participar do minicurso da Maurício Nassau para estudar melhor, é aberto a todos? É aberto a todas as outras instituições, inclusive escolas também, o pessoal do ensino médio pode comparecer. Não é só para o pessoal da faculdade Maurício Nassau? Ele é aberto ao público em geral. E quem quiser participar vai ser no dia 20? Dia 20. Como se inscrever? No dia 20 terá um curso pela manhã, iniciando-se às 8 horas e outro às 19 à noite. Pode chegar lá que faz a inscrição normalmente, não há problema. Então, dia 20 está confirmado esse minicurso, né? Perfeito, Diógenes. Vamos falar um pouquinho sobre reforma política, que é sua área. O senhor que foi juiz do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral. Muito se falou depois das manifestações em junho em reforma política, mas, como sempre, fica só na intenção. Perfeitamente, Diógenes. Acredito que a classe política perdeu uma grande oportunidade de fazer uma reforma. Fala-se em mini-reforma, eu não acredito muito em mini-reforma, eu acredito, na verdade, em mudanças políticas, não em reformas. Pois bem, poderíamos ter já iniciado alguns itens que, na verdade, vêm batendo, vêm chocando, vêm dificultando o próprio direito eleitoral na sua aplicação. Como no primeiro momento eu sugiro ainda à classe política, a primeira das reformas seria essa questão do domicílio eleitoral.
É muito amplo, é um tema que inclusive a gente vivencia, não só aqui no Rio Grande do Norte, cidades com um número de eleitores muito maior do que a sua população. Por que isso acontece, professor? Porque isso acontece. Geralmente os municípios menores, quem perde uma eleição, e eu não estou dizendo que eles transferem todo mundo às vésperas, não. Eles já começam a transferir agora de municípios maiores, geralmente, por exemplo, como Passagem, Carnaúba dos Dantas, Severiano Melo, que é onde eu voto. Muita gente migra de Mossoró para ir votar lá. Né? Aqui mais próximo, como é o Marinho, muita gente vai de Natal, inclusive já com carro tudo pronto, táxi pago, né, para ir votar nessas outras cidades. Por que isso acontece? Geralmente um grupo político, quando ele perde uma campanha, ele tenta todos os mecanismos para tentar voltar ao poder. Então a transferência se dá para que ele possa ter um contingente maior. E isso acarreta uma dificuldade grande. Por quê? Porque a população que vota, ou seja, que vai ter a nova Câmara Municipal, que vai ter o novo prefeito, é quem vai, né, sofrer as consequências, às vezes eleito por outra. A população local não queria aquele, mas foi o que se elegeu. E a sugestão que eu trago seria uma equiparação do domicílio eleitoral com o domicílio civil, onde a pessoa reside. Ou, numa segunda alternativa, seria o domicílio fiscal. Onde é que o eleitor paga imposto? Onde ele pagar impostos, ele poderá ser eleitor, poderá escolher os seus governantes. A reforma política é ampla, tem assuntos polêmicos como financiamento de campanha. Nós temos a questão da obrigatoriedade do voto, questão de reeleição ou não. Então, quer dizer, são muitos assuntos e a gente viu agora recentemente o Congresso Nacional aprovar apenas regras para que os políticos economizem durante a campanha. Não dá nem para chamar isso de mini-reforma, Não é. Realmente não é. Você toca num ponto interessante, né, para a própria classe política. Às vezes a gente cai no erro de dizer, não, o voto facultativo, o voto obrigatório. Na verdade, o voto não é obrigatório. Por incrível que pareça, o que é obrigatório é o comparecimento. Isso, no meu entendimento, isso é inaceitável. Você é obrigado a comparecer. Você pode anular seu voto, você não votou em ninguém. Como muitos fazem. Como muitos fazem. Uma outra coisa que deveria... Isso tem que ser pensado. Então, o senhor é a favor do voto facultativo? Eu sou a favor do alistamento facultativo. Você escolhe se vai querer ser eleitor ou não. Então, se você quer ser eleitor, você faz o seu alistamento, recebe seu título e comparecerá. Porque há um interesse seu logo na raiz. Mas a gente não cairia, ou correria o risco de criar um cidadão de segunda classe? Não. Aquele que não participa das eleições, aquele que não pode votar nem pode ser votado? Não, porque, veja bem, é muito oportuna a sua indagação. Pelo seguinte, é bom que o amigo telespectador preste atenção numa coisa. Quais são as consequências de eu não comparecer? Uma justificativa. O fato de eu justificar, eu não sou um cidadão de segunda classe. O grande problema é que a Constituição Federal coloca o termo cidadão, atrela ao eleitor. Então, o que é cidadão para a Constituição Federal? É aquele que pode votar e ser votado. Na verdade, a cidadania não é apenas o voto ou o exercício dos direitos políticos. A cidadania é muito mais ampla. Eu posso não votar, mas participar de uma ONG, participar de diversas outras coisas na minha comunidade. E a consequência para quem é obrigado a comparecer, que não comparece, não justifica. Uma multa, você não pode tirar isso ou aquilo. Inclusive, por incrível que pareça, não poderá receber o salário família. Do Bolsa Família. Do Bolsa Família. Isso, o que ocorre? Demonstra que o Bolsa Família foi feito para o eleitor. Que é um programa eleitoreiro? É um programa eleitoreiro. Então tiraria, digamos, essa pecha, essa nódoa do próprio programa, que é fundamental hoje para a nação. E por falar nisso, até o dia 14 de dezembro, você que mora em Natal, precisa fazer o recadastramento, o cadastramento biométrico lá da digital. Porque senão você não vai poder votar e não vai poder ter uma série de benefícios aí, você que é empréstimo de instituições financeiras, você que está no Bolsa Família, você que passa em concurso público. Então, é preciso fazer o cadastramento. Depois daqui do programa, eu vou para o TRE fazer o meu.
Financiamento por campanha, só para a gente encerrar essa parte da reforma Isso. política, e eu quero comentar ainda do senhor sobre as cassações. Financiamento público de campanha. Como funciona o financiamento público de campanha? O cidadão é candidato e ele vai receber dinheiro do governo para bancar a sua campanha. Inclusive, numa outra entrevista com o próprio Diógenes, eu impulsionei contrariamente e ainda mantenho esse posicionamento. Ou seja, a nação já tem dificuldades na área da saúde, o sucateamento da própria educação, e ainda retirar parte do seu orçamento para bancar campanhas para político, eu acho isso uma incongruência muito grande, né? Isso seria uma incoerência quase que inaceitável, mas esse é o meu posicionamento. Mas quem prega o financiamento público diz, não, mas traria uma igualdade entre os candidatos, ou seja, todos partiriam do mesmo marco inicial, todos teriam a mesma quantidade, um deputado estadual vai receber tanto. Isso não vai impedir que o cidadão, sendo abastado, além de receber o dinheiro público, ele vai gastar o seu dinheiro também na campanha. Continua a desigualdade. Professor Nilo, rapidinho, hoje tem recursos sendo apreciados pelo TRE em relação à prefeita Cláudia Regina, que está afastada. Isso. É um momento difícil para os prefeitos ou eles ainda estão se deparando com esses processos com muita facilidade? É um momento difícil. Por quê? Porque a legislação eleitoral, independente de ser Mossoró, que é a segunda cidade do estado, independente de ser Cláudia Regina, que teve uma votação muito grande lá, digamos uma virada eleitoral praticamente em cima da hora, e isso traduz também a força política da governadora. Todas essas circunstâncias estão no jogo. Porém, a legislação ela tem que ser aplicada para Cláudia Regina, para Alcides Barbosa de Caiçara, ou para qualquer qualquer outro município de menor porte. Mas, né, como há essa repercussão grande, inclusive na própria política, mexe com o tabuleiro político, tem um destaque maior. É isso aí. Conversei com o professor Nilo, advogado e especialista em direito eleitoral. Obrigado, professor, por sua presença aqui no nosso programa. Eu sou quem agradece, Diógenes, e um abraço ao telespectador que nos ouviu. O RN Acontece vai ficando por aqui. Eu volto amanhã. Fique com a programação da Band Natal.